121 e 122. Estamos iniciando mais um novo módulo, o Movimento Separatistas Continentais, que ele se estende desde a página número 27 da sua apostila, do módulo da apostila número 3, até a página número 48. E os movimentos separatistas continentais são movimentos que fazem parte da história e são formados por pessoas que não conseguem mais se identificar com os propósitos ou a forma de governo de seu país. Para entender como eles ocorrem, é necessário verificar como os estados são formados. No módulo anterior, nós estudamos com vocês sobre o sistema capitalista, sobre o sistema socialista, estudamos sobre os países que foram envolvidos nesse sistema e, assim, teve alguns países que, pela força, muitos saíram desse mundo chamado socialista para o mundo globalizado. Por isso que no módulo número 2, na página 27 a 48, nós iremos estudar alguns países do mundo atualmente que querem se separar por algum motivo. Pode ser motivo econômico, ou pode ser motivo político, ou pode ser motivo questão social, religiosa. Tá? Então nós vamos ver com vocês esses movimentos separatistas. Mas antes de começar a estudar esse conteúdo, nós vamos ver alguns conceitos básicos que você já viu no primeiro ano, mas vamos lembrar o que é Estado, o que é governo, o que é nação, o que é território, quais são as fronteiras e os limites. Então isso nós vamos ter nessa aula, esses principais conceitos formados sobre o movimento separatistas continentais. Quando você fala continentais, cada continente tem um país que quer se desmembrar atualmente. Vamos pedir a presença de Jesus Cristo através de uma oração. Oremos. Obrigado a Deus pela oportunidade que temos de iniciar mais um novo módulo, o módulo chamado Movimentos Separatistas Continentais. Que o Senhor possa nos iluminar e também dar entendimento aos alunos para entender o assunto que vai ser ministrado através desse YouTube. Que o Senhor possa estar presente com cada aluno, motivando, dando a eles o prazer de estudar, o prazer de viver e possam estar sempre ligados à presença de Jesus Cristo. Estenda essas bênçãos também aos seus queridos familiares, em teu nome que te pedimos, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Bom, essa semana é a semana do dia 24 a 27 de agosto, né? É a última semana do mês de agosto, um mês bem longo. Mas na semana do 24 a 27, nós vamos iniciar então o movimento separatistas continentais. Mas antes, na página 27, 28 e 29, vamos ver com vocês alguns conceitos gerais sobre Estado, governo, nação e assim por diante. Ok? Vamos lá? Primeiro, nós vamos... você pode acompanhar na sua apostila, quem tiver a apostila número 3, módulo 2, né, do terceiro bimestre. Então, o Estado é comumente chamado de país. Né? Então, o Estado é comumente chamado de país. Por exemplo, quando você observa as reuniões gerais que nós temos na Conferência da ONU, Organização das Nações Unidas, lá, em vez de eles colocarem País Brasil, eles colocam o quê? Estado Brasil. Então é comumente chamado de país. Tá? É uma das mais antigas instituições sociais que nós temos, política, administrativa e econômica, que é o próprio Estado. É a mais antiga do mundo. Em sua essência, é um Estado que abstrato, que constitui, porém, um complexo sistema dinâmico que envolve movimento
e fluxo de pessoas e mercadorias e serviços. Essa dinâmica, esse movimento de pessoas, entrada e saída, entrada de mercadorias, prestação de serviço, tudo isso é observado como conceito para o Estado. Ok? Agora, no Estado, quando nós abordamos o conceito de Estado, precisamos entender que essa instituição, de acordo com a 7ª Convenção Internacional Americana, que foi feito lá em Montevidéu em 1933, levantou alguns pontos e nos diz o seguinte, que para ter essa composição de Estado, são necessários 4 elementos essenciais. E quais são esses 4 elementos essenciais? Primeiro, nos diz população permanente. Quando você fala em população permanente, por exemplo, assim, eu vou colocar que essa população, o Brasil, por exemplo, ele tem uma população permanente que nasceu no Brasil e morreu no Brasil. Essa é uma população permanente. E quando se fala em população permanente no espaço brasileiro, eu vou ter a presença dos índios, que foi o povo primitivo, depois veio o povo branco, os portugueses, e depois nós tivemos o povo negro, que foi o povo voltado da África para o trabalho forçado no Brasil. Esse grupo, esses 3 grupos, deram origem à miscigenação brasileira. E aí nós temos o primeiro ponto chamado população permanente de um Estado. Outro elemento que nós podemos colocar como elemento que foi criado nessa Convenção de Montevidéu em 1933 é o que nós chamamos de território definido. Quando se fala em território definido, por exemplo, o Brasil é o 5º país maior em extensão territorial. Norte, sul, leste, oeste, banhado pelo Oceano Atlântico e depois a fronteira totalmente oeste por países latino-americanos, forma o nosso território definido. Um território que é composto de 5 regiões geográficas. Região sul, onde nós estamos, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Região sudeste, região nordeste, região norte e região centro-oeste, como capital Brasília, Distrito Federal. Isso é um Estado. Então o Estado tem a sua população permanente, como eu já coloquei como exemplo, estou retratando o exemplo brasileiro. E o número 2, o espaço territorial definido. Número 3, nós também temos governo, né? E esse governo, nós podemos observar que o governo é a parte visível, é a parte concreta, né? E podemos dizer que o governo é a extensão, o mecanismo pelo qual o Estado exerce o seu poder. E esse exerce o seu poder pode ser através de presidencialista e o parlamentarista. No caso, para o espaço brasileiro, nós temos o quê? Sistema presidencialista, como por exemplo Brasil, Estados Unidos, Argentina, México, Portugal, são países chamados presidencialistas. Então, número 3, focalizando o espaço, como estou colocando, como o Brasil, então o governo brasileiro é um governo presidencialista. O 4º elemento proposto nessa Convenção Interamericana, em 1933, foi colocado capacidade de relacionar-se com outros países. Como assim, capacidade de relacionar-se com outros países? Você sabe que o Brasil tem um bom relacionamento social, político, econômico e administrativo com todos os países do mundo. Aí você fala, mas alguns não, como Coreia do Norte. Coreia do Norte, praticamente ninguém tem essa ligação, esse relacionamento, né? Alguns países de ainda estrutura voltada para o sistema socialista, como nós vimos na aula anterior, no módulo anterior, ainda não fazem esse relacionamento com o Brasil. Mas você pode observar, nessa
último problema que ocorreu lá em Líbano, em Beirute, né, pelo armazém de ter explodido um elemento químico, o Brasil já mandou o quê? Mandou o antigo ex-presidente Michel Temer para ser o cabeça que vai trabalhar lá no Líbano, sendo representado pelo Brasil para atividades de levar alimento, estrutura física, apoiar, sendo o Brasil apoiando um outro país. Isso é o relacionamento que os países têm. Então, Michel Temer já foi para Líbano, Beirute, para dar essa assistência, uma representação brasileira fora do espaço território brasileiro. O Estado, continuando, nos diz o seguinte: foi falado população permanente. Então agora vamos colocar esses itens que foi retratado no slide anterior. População permanente é o número de habitantes de determinado lugar. Inclui natos são aquelas pessoas nascidas no país Brasil, ou naturalizadas, que são você veio de um outro país e para entrar aqui no país Brasil você tem a sua dupla nacionalidade, como por exemplo tem muitos da Venezuela, muitos do Haiti, muitos do Líbano, que tem, você sabe que o Brasil é um país que é o primeiro lugar do mundo onde temos a maior concentração de libaneses. Então, muitos deles vêm para o Brasil e são naturalizados. Então, vai ter a nacionalidade brasileira e a nacionalidade libanesa. Temos também o que? O Brasil também tem estrangeiros. Tem muitos estrangeiros que vêm para o Brasil, né, por exemplo, e eles não querem ter esse vínculo de nacionalidade. Isso também o Brasil também forma. Então, a população também é formada também por estrangeiros, né? E sem pátria. Sem pátria, né? Sem pátria, por exemplo, tem alguns países que eu vou estudar com vocês já agora, que não tem pátria, não tem nacionalidade. É como, por exemplo, nós podemos citar os curdos. Os curdos são aqueles que vivem nesse espaço lá do Iraque, do Irã, da Turquia. Os curdos não têm pátria, então chamados de apátridas, sem que haja necessidade de que componha uma única nação. Então, a população de um país é formada por natos, naturalizados, estrangeiros e sem pátria. E aí nós podemos observar nessa figura, né, essa configuração da formação da população brasileira. Nós temos o que? Uma miscigenação de várias cores no Brasil, sendo representado por brancos do mundo europeu, representado por índios, o povo primitivo brasileiro, e representado por negros, que é o povo do continente africano. E também no Brasil nós temos a formação de amarelos, né? Que são os japoneses, os da Índia, da China, etc. O segundo, território definido. Então, nós estamos colocando aqueles 4 itens que foi proposto na 7ª Convenção Internacional Americana em Montevidéu em 1933, lá na página 27. É um espaço geográfico sobre o qual o Estado exercerá o quê? Sua autoridade. E essa autoridade é uma autoridade o quê? De governo chamado sistema presidencialista, denominada de soberania. Essa soberania é o quê? Nós no espaço brasileiro, nós temos liberdade de expressão dentro da própria Constituição brasileira, né? Tem limites o mesmo. Aí, essas forças que nós temos vai dominar essa soberania, é a força chamada armadas, ou outros mecanismos que procurarão defender as nossas fronteiras. E quais são elas? Nós temos, por exemplo, que poderão, e tem isso para fazer com que vai nos proteger o Brasil de outros países. Nós temos o Exército Brasileiro, nós temos a Marinha Brasileira, nós temos a Aeronáutica Brasileira e nós temos as Forças Auxiliares. O Exército voltado exclusivamente para o espaço terrestre, a Marinha voltado para o espaço marítimo, toda a nossa fronteira do
do Brasil na parte leste, banhada pelo Oceano Atlântico, ela é cuidada pela fronteira de Força Armada Marinha. E o nosso espaço aéreo é o espaço vigiado pela aeronáutica. E forças auxiliares são forças cabíveis a cada estado. Cada estado definido agora sim, estado Paraná, estado de Santa Catarina, estado do Rio Grande do Sul, os 26 estados brasileiros. E também nós temos o Ministério da Defesa. Esse Ministério da Defesa é esse estado maior conjunto das Forças Armadas, que são o quê? É o agrupamento entre a Marinha, o grupamento Exército e a Força Aérea, que fazem a nossa defesa do nosso estado. Agora, forças auxiliares é força exclusiva, típica da cidade municipal ou do estado local. Okay? Podemos observar o outro. Agora aqui, eu fiz agora para vocês uma tabela mostrando essa relação recíproca entre o estado e a sua população. Então, primeiro eu coloquei assim, forças centrípedas. Você pode observar isso na página número 28, que diz assim, ó, entre as principais funções do Estado encontra-se a proteção e a segurança do cidadão. Para tal, manifesta-se as chamadas forças centrípedas, que são o quê? Para construção, que nós podemos observar tais forças que atuam para a unificação do Estado, através da cultura, do ensino, da educação, através da questão religiosa, através da liderança política, através do sentimento de perigo comum que muitas vezes ocorre. Esses elementos, ele vai unir, ele vai construir a própria força de um Estado relacionado com a população. Quando você fala em cultura, aqui no Brasil, a maior cultura que nós temos, por exemplo, é voltado para o esporte, que é o futebol. E todo mundo parece que tem um time que é agraciado pela sua própria presença. E isso faz unir o povo brasileiro. Outro ponto, religião. A questão religiosa é muito forte no espaço brasileiro, pela predominância de algumas igrejas no Brasil que fazem essa união na questão de forças centrípedas, a construção unidas. Patriotismo. Parece que o Brasil, às vezes, está perdendo esse fator de patriotismo. Por exemplo, quando você fala nos Estados Unidos da América, você pode observar que no dia 4 de julho é o dia da independência deles, eles colocam bandeiras nas suas casas, fazem os enfeites nas ruas, enfeitando praticamente toda a sua cidade, o seu estado, o seu país com bandeiras e músicas clássicas voltadas para o dia da independência brasileira, independência norte-americana. No Brasil, infelizmente, o Brasil está perdendo um pouco essa estrutura de patriotismo. Eu me lembro algumas vezes, quando tinha desfile do 7 de setembro, tinha essa distribuição de bandeirinhas do Brasil, cantava-se o hino brasileiro nas escolas, tinha toda essa reverência voltada para o Brasil. Mas, infelizmente, o Brasil, aos poucos, está perdendo esse patriotismo, agora, muitas vezes, quando, por exemplo, tem a Copa do Mundo ou a Olimpíadas, quando você vê a bandeira brasileira sendo levantada, isso se sente um orgulho, chamamos de patriotismo. Essa construção também é cobrança perante as leis. Nós vamos cobrar perante as leis aquilo que o Estado está propondo através da própria Constituição. Agora temos aquela que é chamada forças centrífugas, aquelas que não tem a tendência de construir, de unir o Estado com a população. Ela tem uma desunião, ela quer desmembrar esse contexto, ela quer separar o Estado da população. E aí nós podemos observar o seguinte, tais como conflitos étnicos. Esses conflitos muitas vezes são voltados, por exemplo, por questões de, como está ocorrendo atualmente lá nos Estados Unidos da América, o grupo étnico branco com o grupo negro. Lógico, nós temos
esse espaço de formação cultural desses grupos étnicos, mas lá muitas vezes é muito forte esse conflito e muitas vezes o povo quer separar do próprio Estado por não ter esse apoio exclusivo às etnias. Questões religiosas e políticas, né? Muitas vezes na política brasileira, muitas vezes o povo não é favorável ao governo atual. E aí o que acontece? Muitos vão colocando algumas ideias e formando alguns pontos. Até você pode observar, né, que o atual presidente ele colocou uma estrutura de fazer esse planejamento econômico, né, para 2021 e fazendo com que o funcionalismo público não tivesse essa ascensão salarial muito forte. Nós sabemos que atualmente todos os trabalhadores brasileiros sofreram por causa dessa pandemia. Sofreram por causa do quê? De questões de diminuição do salário, né? O salário, você vai continuar trabalhando na empresa, mas nós vamos diminuir 30% do seu salário, vamos diminuir um pouco de horas, vai tirar as férias e assim por diante. Mas o funcionalismo público não aceitou essa ideia do governo atual de fazer que congelasse o salário deles. E você sabe que o funcionalismo público, eles não sofreram nenhum problema com a pandemia atual. Quem sofre somos nós. Infelizmente, isso que está ocorrendo no espaço político. E aí o povo, ele é contra o Estado em relação a isso. E vai formar o que nós chamamos de movimentos separatistas, que nós vamos observar com você. Outro ponto que nós podemos observar, o Estado organiza sua população e estrutura sua política e autonomia, definindo sua forma que poderá ser. Então, o Estado ela vai organizar toda essa população, ela vai organizar toda essa estrutura política. E essa estrutura política é através dos congressos, ou através dos parlamentos, ou através de sessões, através de reuniões que eles têm entre eles. E aí, por exemplo, eu tenho o Estado, vai ser, por exemplo, de forma unitária. Unitária é o que o Estado, só ele, que vai propor o seu contexto. Como um exemplo, nós podemos colocar a França. Ou federativa, nós somos o Estado de República Federativa Brasileira. Então, federativa, nós temos o quê? Vários estados sendo controlados pelo Distrito Federal, que é a nossa República Federativa. E confederação. A Suíça sabe que ela é proposta de 4 grupos dentro da Suíça. Nós temos 4 grupos que nós estudamos lá no 9º ano, né? Que eles têm 4 línguas diferenciadas que falam essa Suíça. Então, um estado de confederação. Então, isso vai ser distribuído conforme o espaço do mundo, né? Conforme o estado. Então, de forma unitária é a França. A nossa de forma federativa. Todos os estados brasileiros, os 26 estados, são regidos pela República Federativa Brasileira. E a Suíça de forma de confederação. Já na página número 28, nós temos o contexto chamado, por exemplo, de governo. E aí nós temos a parte visível, a parte concreta do próprio governo. Ela que vai exercer o quê? O poder. Né? Ela vai ter o quê? Sistemas básicos de governo. Então, o Estado é um sistema abstrato. O governo é a sua parte visível. Tá? E pode-se dizer que o governo é a extensão ou mecanismo pelo qual o Estado exerce o seu poder. Tá? Dentro do contexto do governo que nós temos dentro do Estado, que está proposto na página número 28. O governo, existem 2 sistemas básicos de governo que nós podemos observar. O primeiro, nós podemos colocar o sistema presidencialista, no qual a chefia do Estado e a chefia de governo são exercidas pela mesma pessoa, ou seja, o presidente. No caso aqui no Brasil, nós temos o 38º presidente Jair Messias Bolsonaro, que ele adentrou dia 1º de janeiro de 2019, como sendo o nosso presidente atual no sistema básico de governo chamado sistema presidencialista. E nós podemos citar em outros países, tais como Estados Unidos, Argentina, México, Portugal, que são países
presidencialista. Mas nós também temos o sistema chamado parlamentarista. Né? E no sistema parlamentarista, o que é? Ali, olha, a chefia de Estado é exercida pelo presidente ou rei. Então, você vê, tem, enquanto a chefia de governo é exercida pelo primeiro-ministro. Aqui no espaço brasileiro, que nós colocamos no sistema básico governo presidencialista, a chefia de Estado e a chefia de governo é exercida por uma única pessoa. Já no parlamentarismo, nós vamos ter o quê? Temos duas pessoas, o sistema de Estado e o sistema de governo. Aí o primeiro-ministro atual deles, Alexander Boris Johnson, dia 24 de julho de 2019, que ele adentrou, e esse é o presidente que é chamado primeiro-ministro. Né? Não se fala presidente, nós falamos primeiro-ministro, porque a chefia do Estado é exercida pelo rei, e no caso do rei é a Rainha Elizabeth II, que já faz mais de 7 décadas que está nesse processo todo. E o primeiro-ministro atual, esse Johnson, que foi acometido pelo coronavírus 19, mas ele já recuperou de todo esse processo. Aqui nós temos a família real, né? A família real exercida pela Rainha Elizabeth II, o seu digníssimo esposo. Depois aqui nós temos o primeiro filho dela, né? E depois os filhos deles. Né? Então, todos aqui é a família real, essa estrutura que poderá exercer funções logo após a morte da Rainha Elizabeth II, porque ela exerce o poder de forma de formação de hierarquia, por exemplo. Já na página número 28, nós estamos falando sobre nação. E a nação é constituída por todo agrupamento de pessoas com sentimento de unidade comum. Qual unidade comum? A própria língua, a própria cultura e a própria religião. Ou seja, que lhes confere o caráter de homogeneidade. Brasil, língua portuguesa, cultura, vamos colocar esporte, futebol ou carnaval, né? Dança, samba, religiosidade, a predominância da igreja cristã. E isso são que elementos homogêneos que nós temos dentro dessa configuração de nação. Agora, é possível que pode ocorrer em outras localidades que não vamos ter, por exemplo, essa formação de um território, uma nação, como é o caso dos judeus, os curdos, os ciganos e os bascos. É possível haver uma ou mais nações dentro de um estado. Por exemplo, quando se fala em bascos nós vamos estudar mais para frente, são grupos de pessoas que não têm o quê? O seu próprio território, o seu próprio espaço. Mas só que eles estão dentro da onde? Entre a Espanha e a França, por exemplo. Tá? E aí nós podemos observar aqui como os judeus exemplificam isso, pois continuaram sendo uma nação durante todo o período do exílio, desde a expulsão da Palestina pelos romanos até a formação do Estado de Israel após a Segunda Grande Guerra Mundial. Então nós temos esse conflito entre os judeus e os palestinos, e que muitas vezes eles não têm o seu próprio espaço territorial. Então, quando nós falamos em língua, quando falamos em cultura e quando falamos em religião, são questões homogêneas de uma determinada nação. Continuando, território na página 28 nos diz o seguinte: é todo espaço geográfico diretamente relacionado com o poder, que nós falamos do poder chamado o poder voltado para o sistema presidencialista. Político, já colocamos, o poder econômico, o grupo que exerce o poder e leis e normas de conduta. Quando se fala em questão política, eu estou falando do sistema presidencialista, quando eu estou falando desse sistema para o Brasil, colocando o Brasil nesse contexto. Quando eu falo em econômico, países emergentes, grupo que exerce o poder, infelizmente, muitas vezes é o poder que vem ao contrário da questão política, e leis e normas de conduta são aquelas leis estabelecidas pela própria Constituição do espaço brasileiro. Território nós podemos observar. Aqui o território nós temos aqui,
toda essa parte aqui, né? Aqui, ó, desse aqui, ó, tudo isso aqui é território que faz parte do contexto, desde lá do norte do Brasil até o sul, banhado pelo Oceano Atlântico, são o quê? Águas oceânicas que fazem parte do contexto do território brasileiro. Espaço aéreo, todo o espaço aéreo aqui é vigiado pelos sindactas brasileiros. Aqui no Paraná, em Curitiba, nós temos um sindacta. Temos outro aqui em Anápolis, em Goiânia, no estado de Goiás, quer dizer, desculpe, e outro aqui na região Nordeste. São os 3 sindactas que vão proteger todo o nosso espaço aéreo brasileiro. O solo, todo tipo de mineração que é extraído é do Estado, no caso do território. Subsolo e recursos naturais, como foi colocado nesse contexto. As fronteiras, elas podem ser naturais. Essas fronteiras naturais são exemplos, fronteira entre Brasil e Venezuela, através da floresta amazônica. Ou pode ser geométrica, né? Que são, por exemplo, uma fronteira entre Brasil e Uruguai, quando temos uma cidade do Livramento, que é uma rua que separa um país de outro país, por exemplo. Essas são as fronteiras. Por exemplo, aqui é a fronteira entre Argentina e o Brasil, que é esse rio que passa embaixo, que é o Rio Iguaçu. Nessa ponte, fronteira Argentina-Brasil, Porto Iguaçu, Argentina, e o Foz do Iguaçu, Brasil, né? Essa fronteira, separando através do Rio Iguaçu, ela vai separar o quê? Esse é um espaço natural, é um espaço que separa a fronteira do Brasil com a Argentina através do Rio Iguaçu. Lá do lado argentino é a cidade chamada Puerto Iguaçu, e do nosso lado do Brasil é a cidade de Foz do Iguaçu. Esse é um espaço de fronteira natural. Agora, quando nós temos limites, né? Limites, ali, ó, Rio Paranaíba, divisa do estado de Minas Gerais e outros. São áreas físicas convencionadas pelo Estado e pode ser limitada através do quê? Através de rio, como, por exemplo, essa placa que você pode observar, ou pode ser, por exemplo, estrada, né? Estradas como o caso lá no sul do Brasil com o Uruguai, ao norte do Uruguai, nós temos uma estrada que separa um estado do outro. E linha demarcada dos mapas. Essas linhas demarcadas dos mapas são linhas trajetadas para trabalhar com o espaço de limite entre uma região com outra região, por exemplo. Na próxima aula, que vai ser a nossa aula Live Zoom, nós vamos estudar sobre a página número 29 e 30, sobre o território da construção do Estado-nação, ok? E aí eu coloquei essa foto, essa gravura, para vocês, que esses territórios de construção é o que, por exemplo, um dos países, né, como o caso da Espanha, está sofrendo esse problema da Catalunha, da Galícia, do País do Basco, para querer se desmembrar da própria Espanha. Gostaria que você lesse a página 27 até 30, daquilo que nós estamos conversando, comentando com vocês. Assista esses vídeos que são gravados, né, tanto na YouTube como na live. Todas as lives que nós temos toda segunda-feira, elas são enviadas para o YouTube e são transformadas para vocês assistirem em vídeo. Inscreva-se no canal que você recebe esse trabalho constantemente. E obrigado pela sua atenção. E ali, Catalunha é uma das regiões que nós vamos estudar nos próximos capítulos, nas próximas aulas, próximas páginas, que querem se desmembrar. São chamados movimentos separatistas. Muito obrigado pela sua atenção e que Deus possa abençoar você. Vamos finalizar através de uma oração. Obrigado a Deus pelas bênçãos concedidas a cada um de nós. Esteja com os alunos da 121 e 122, protegendo, guiando, orientando para que eles possam sempre sentir a presença de Jesus Cristo no coração deles. Dá ânimo para eles estudarem, serem motivados por Ti, e também estenda essas bênçãos aos seus queridos familiares. Muito obrigado por tudo. Em Teu nome te pedimos, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Muito obrigado, gente, pela sua atenção e até o próximo encontro com vocês. Tchau, tchau. Fui.